soluções eficazes, parcerias e meios de implementação. E também nós, ali nas parcerias e meios de implementação também estamos. Mas esses conteúdos têm tudo a ver com o conhecimento que a universidade produz. Uma universidade não, né? Então, a própria universidade tem condições de estabelecer diretrizes que possam contribuir para a formação de um agente social que interfira e contribua para uma maior sustentabilidade do mundo, né, em todas as suas... O fato é que a gente, às vezes, não para pensar, né? E refletir sobre isso. E no dia a dia, se a gente não tiver um momento assim, em pensar como é que uma ouvidoria pode ser proativa, criativa, transformar em realidade a cultura da participação, transformar a cultura da reclamação numa cultura de participação. Identificando que condições você tem para contribuir com a sua própria universidade na formação dessas pessoas. E o que eu trabalho com mediação de conflitos, a minha formação é nesse campo, porque eu sou formada em letras, educação e direito. E no direito eu resolvi que eu não queria litigar, eu queria construir uma cultura de paz. E para isso acontecer, ou contribuir para todas as partes envolvidas, precisam ter ciência, conhecimento daquilo que envolve elas, as próprias pessoas e as suas circunstâncias. Né? Ortega y Gasset, no livro de 1914, já dizia, em Meditação del Quijote, nós somos nós e as nossas circunstâncias. E se não cuidamos das circunstâncias, se não salvamos essas circunstâncias, não nos salvaremos. Então estamos aí numa encruzilhada. Precisamos trabalhar para que políticas públicas sejam efetivadas. E políticas públicas têm um condão importante, porque elas tratam de dar efetividade a direitos negligenciados e direitos esquecidos. Então, vocês, ouvidores, os defensores universitários, defensores del pueblo, enfim, têm condições de, a partir das manifestações que recebem, identificar uma ausência, ou uma negligência, ou um esquecimento, e a partir daquela manifestação individual, propor uma solução que tenha não só o alcance para aquela pessoa, mas uma política que trate de forma coletiva e difusa acolha aquele direito. E muita gente não sabe que tem direito a ter direito. Então, assim, nós na universidade temos esse papel de, eu diria, como é que grilo falante, chamar a atenção dos gestores para a necessidade de que as coisas precisam mudar, né? Então, na área da engenharia, eu tive um caso muito emblemático, numa situação que, isso não é, vou dar um outro exemplo, mas houve um problema, as chuvas intensas numa determinada época acabaram derrubando um mural que nós temos no prédio, no campus lá da Ilha do Fundão, que era feito com aqueles cobogós, sabe? E o engenheiro responsável lá do escritório técnico da universidade disse que era uma dificuldade conseguir a produção daqueles... Aí eu sugeri, me ocorreu, por que você não chama os alunos da Escola de Belas Artes e que trabalham com cerâmica e não propõe a eles
ativamente, proativamente, para que a ouvidoria dê uma resposta também satisfatória à sociedade, na medida em que ela é capaz de propor recomendações, de propor políticas públicas. E, claro, isso tudo, a ouvidoria, seja privada ou pública, ela tem uma função que é pública, que está vinculada com o acesso à informação. Acesso à informação é direito, acesso à informação. E nós, como formadores, precisamos contribuir para que esse direito seja efetivado, dando informação certeira, uma informação que se transforme em conhecimento, consequentemente em sabedoria, para que as pessoas possam tomar as suas melhores decisões. Nós, como sociedade, somos ainda vulneráveis, e num país como o Brasil, que as desigualdades são imensas, a população é vulnerável tecnicamente, juridicamente e economicamente. E a ouvidoria, ela existe para tentar equilibrar essas relações, diminuindo essa assimetria de poder econômico, poder jurídico, poder tecnológico, e diminuir também essa assimetria de poder comunicacional. E, em função disso tudo, eu não vou repetir o que o Carlos já falou muito bem, eu acho que a gente precisa parar para pensar. Agora, essa atividade inerente à nossa área, é essa de trabalhar a possibilidade de construir uma cultura de paz. A gente tem, no Brasil, a gente tem uma formação muito litigiosa, né? Você que é mais da minha geração deve ter alguma reclamação, vai reclamar com o bispo, né? Ou então vai para o judiciário, né? E não é assim. A gente pode estabelecer condições para que as pessoas, a partir do seu conhecimento, da sua autodeterminação, essas pessoas possam tomar decisões sábias, decisões certeiras, que vão melhorar a vida delas também. Mas eu penso que nessa questão que o Carlos enfoca da educação de qualidade, é um compromisso também que a universidade tem que assumir. E a gente precisa refletir sobre currículos, sobre a forma, como é que nós estamos dando as aulas, o que a gente está produzindo em termos de conhecimento, e inserir determinados tópicos também refletir sobre a própria forma de avaliar, isso tudo eu acho que a gente... Mas uma coisa que eu tenho, tem sido minha bandeira, a gente vai conseguir mudar quando a gente conseguir incluir de forma transversal o ensino da empatia em todas as áreas do conhecimento. Porque você ensina empatia na área da medicina, você ensina empatia na enfermagem, na psicologia, mas engenharia não tem isso, né? Nós que fizemos letras, pelo fato, eu tinha um professor de letras que dizia: quem faz letras sabe ser humano melhor. Claro, você lida com a literatura, com a produção literária, com a cultura, enfim, claro que realmente isso muda o seu olhar, a sua vida. E aí a minha proposta é essa, inserir como obrigatória, de forma transversal, em todas as áreas de conhecimento da universidade, o ensino da empatia. Porque aí você vai conseguir, de alguma forma, dar condições para que as pessoas minimamente saibam que o outro tem necessidade, que a gente tem a necessidade de cuidar junto da terra, da natureza. E eu tive a oportunidade de visitar o Japão, a convite do governo japonês, lá nos anos 90. E a primeira coisa, depois que houve a pandemia, a primeira coisa que me chamou a atenção, comparativamente, aqui as pessoas não usavam máscara, não tinham essa cultura, né? E lá,
eu percebi, lá em 1990 e pouco, eu percebi que as pessoas usavam a máscara quando elas sabiam que estavam começando a ter uma gripezinha. Elas já usavam a máscara. Os motoristas de táxi usavam máscara e usavam luvas brancas para que vocês pudessem, para que a gente percebesse que estava tudo limpinho. Cuidado, zelo. Eu fui a uma estação de trem, e aí quando eu me apoiei no corrimão, eu senti uma superfície um pouco enrugada, era escrito em braille para as pessoas cegas. Gente, esse zelo, esse cuidado, é isso que a gente precisa, isso é fruto da educação. Há um investimento muito grande na educação. E aqui é o seguinte, a gente precisa, como ouvidores, como defensores, chegar a tocar o coração das pessoas, dizendo por que isso é importante, para quê. Mas o Estado, que é quem é o responsável pelas políticas públicas, precisa ser um Estado empático. E é esse o grande desafio. Termino por aqui, porque senão também não pode falar. Obrigada. É um desafio. Devolvemos o microfone. Se quiserem perguntar, comentar, pegar uma coisa. Foi só uma... Gente, meu nome é Juscelene, eu sou da Universidade Federal de Sergipe. Eu queria perguntar para a Cristina, me desculpe se eu vou ser um pouco, vamos dizer assim, tola. Eu me inscrevi nessa mesa porque eu vi essa questão da ouvidoria na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E assim, nunca me passou pela cabeça que a ouvidoria podia ser promotora de desenvolvimento sustentável. Então, assim, eu vou lhe perguntar novamente, efetivamente, como a ouvidoria pode ser promotora de desenvolvimento sustentável? Então, eu vou repetir. Ótimo, isso não é tolo, não. É porque às vezes as pessoas não param para pensar. Mas veja, eu vou tentar trabalhar casos concretos, né? Você, como ouvidora, recebe uma manifestação a respeito de um assédio moral numa determinada unidade da sua faculdade. Qual é a sua iniciativa? O que você faz? Então, vamos supor que seja um assédio que alcance a própria mulher, né? Envolve uma questão de gênero. A igualdade de gênero é uma meta da ODS. E como é que você trata disso? Evidentemente que a primeira questão é escutar aquela pessoa que te trouxe, né? Não é só ouvir, porque ouvir é biológico, escutar envolve outras questões e ouvir e escutar ouvindo e escutando que você consegue transformar. Porque quando você escuta, você tem algumas técnicas a gente precisa entender, né? Você precisa não julgar a pessoa, se afastar da sua forma de ver o mundo. Você precisa viabilizar uma escuta empática, uma escuta ativa, enfim, assertiva. O fato é que você vai tratar aquilo só para aquela pessoa. A ouvidoria trabalha com manifestações individuais, unipessoais, ela tem essa característica. Mas você pode refletir que aquilo não envolve só aquela pessoa. Aquele ambiente onde ela está pode estar adoecido, né? Então, como é que
Como é que eu sei que eu trabalho visando? E isso eu trabalho muito antes das ODSs. Eu vou, além de tratar individualmente aquela questão, eu vou àquela unidade daquela pessoa para falar para aquela comunidade a respeito do que é o assédio, como prevenir, como tratar, como combater, né? Porque o assédio é um fenômeno nefasto. Então, assim, deu para entender? Por exemplo, aqui está igualdade de gênero também, mas... vamos lá. Energia limpa e sustentável. Né? Energia limpa e acessível. Teve uma ocasião dentro da universidade que a gente identificou que, por falta, às vezes, de uma cultura atenta para determinadas situações, estavam gastando energia além desnecessária, por exemplo. E aí a gente fez uma campanha. Então não foi só foi a ouvidoria com a Pró-Reitoria de Gestão, com a Prefeitura Universitária, e a gente começou a fazer uma campanha educacional para isso. Eu estou conseguindo te responder? Acho que, como eu disse, a natureza jurídica da ouvidoria, que é dessa questão de tratamento, né, dos conflitos, já envolve essa questão da construção de uma cultura de paz. Você, na universidade, você sabe que as relações são muito assimétricas entre professores e alunos, né? Eu mesmo já tive vários casos. E às vezes, a coisa vai para uma situação que não dá, às vezes, para um sentar com o outro. Mas como é que você faz? Trabalha pedagogicamente essa questão. Eu já tive situações em que a aluna brigou com a professora, procurou, queria judicializar, foi orientada a judicializar e alguém falou, não, vai na ouvidoria. E quando ela foi à ouvidoria, eu adotei determinadas técnicas de escuta, eu escutei uma separada da outra, e esse trabalho de mediação, fiz uma mediação, e esse trabalho de mediação, ele precisa ser muito cuidadoso, porque só participa da mediação quem quer, porque ela tem essa questão da autonomia da vontade. Então, o ouvidor precisa ser muito também capacitado e treinado nesse campo, porque é um campo promissor, porque a gente espera que as relações sejam saudáveis, né? E às vezes a forma de falar, a forma de olhar cria um determinado problema. Nesse caso eu vou dizer, não estou dizendo não, a aluna queria que a professora aceitasse o trabalho dela fora do prazo. A professora estava tão nervosa e acuada, porque era uma professora nova, e ela não queria receber, começou a gritar uma com a outra. E o fato é que a aluna achou que foi desrespeitada. Mas com calma, com sabedoria, analisando as circunstâncias, elas puderam entender e se entenderem, entender aquela situação. Uma disse para a outra, no final, depois de várias, que ela não conseguiria aceitar porque ela prejudicaria os outros colegas que ela não aceitou o trabalho fora do prazo. E a aluna compreendeu a situação. E enfim, isso foi na graduação. Depois eu descobri que elas, a partir daquele momento de entendimento das suas circunstâncias individuais e coletivas, porque a aluna também estimularam a aluna depois elas refizeram as suas relações. O fato é que depois eu soube que no mestrado essa professora foi a orientadora da aluna e vive tranquilamente. Então isso é possível, e na universidade a gente precisa cultivar uma cultura de paz. Porque a universidade, ela repete, né, ela é um pouco do que está na sociedade. Então se você trabalha isso bem, você pode contribuir. Por exemplo, a Universidade de Guadalajara, o México, onde está aqui, eles trabalham essa questão da cultura de paz e hoje já levam para a própria vizinhança, para a comunidade, uma atuação na mediação de conflitos, uma cultura de paz. Então, eu acho que é por aí que a gente precisa
condições de produzir um conhecimento inovador.